Boa noite a todos. Cumprimentar nossa presidente, Rosé Schmidt, em nome dela também estender o cumprimento aos colegas vereadores, cumprimentar também a imprensa, que sempre se faz presente, e todos também que nos acompanham aí através das redes sociais. Uma boa noite. Vou usar, então, o espaço hoje do meu grande expediente para cumprimentar o Executivo Municipal pelo decreto emitido na quarta-feira passada, dia 3 de junho. Eu acredito que muitos aqui também pensam da mesma forma de como está sendo difícil administrar e fazer gestão em um momento tão delicado que estamos vivendo, onde as incertezas para todos são gigantescas, não sabemos muitas vezes qual o protocolo seguir, visto que tudo nesse momento é uma novidade, sejam protocolos de saúde, sejam protocolos operacionais ou mesmo financeiros. Temos exemplos muito distantes do nosso cotidiano. Muitas vezes olhamos um canal de televisão que nos fala sobre o número de mortes e nos passa um panorama de terror. No outro canal televisivo vimos o número de curados e um ar mais liberal, mais flexível e que traz a esperança e a reconstrução. Uns defendem um isolamento total, outros defendem que temos que retomar com cuidados, mas com velocidade máxima, para que não tenhamos piores problemas, né, que o vírus já criou. E realmente nós só teremos certeza se nossas ações, as ações que estamos realizando hoje, estão de fato tendo resultados positivos lá no futuro. Quando falo resultados positivos, me refiro como um todo, alinhando fatores de saúde e também fatores econômicos e sociais. No futuro, quando conseguimos, através de pesquisas realmente confiáveis, analisar a pandemia, o resultado das nossas ações como um todo. Então, infelizmente, nós ainda estamos trabalhando com muitas incertezas. Toda semana nós estamos tendo algum tipo de mudança na nossa vida, ou por sua vez, então, no nosso cotidiano. Então, queria cumprimentar a Prefeitura de Gramado pelo decreto municipal da semana passada, que alteraram alguns pontos bem importantes para a continuidade dos trabalhos e mesmo da sobrevivência de muitas empresas e pessoas. Nesse decreto municipal foram contemplados, então, a reabertura dos parques, que são um dos maiores indutores de turismo da nossa cidade. Logicamente que, além das belezas naturais e de um povo acolhedor e gentil, nós temos os parques, que por sua vez trazem milhões de pessoas todos os anos aqui para a nossa região e serão um fator importantíssimo para uma retomada geral da nossa cidade. Juntamente com isso, vimos que os hotéis tiveram suas capacidades de ocupação máximas aumentadas de 50% para 70%, outra ação importante para viabilizar economicamente esses estabelecimentos. Nós sabemos de muitos hotéis e pousadas que preferiram ficar fechados para não terem maiores prejuízos nesse período. Com essa liberação e o aumento, então, dessa capacidade, eu acredito que vai estar oportunizando outros empresários, então, a abrir e também melhorar o faturamento daqueles que já estão abertos. Conjuntamente com esses dois pontos, foi criado também junto pelo Executivo Municipal, um plano de contingência com protocolos bem extensos para que os aluguéis por temporada pudessem, então, voltar às suas atividades no município. Entre os protocolos que os proprietários deverão cumprir, para que possam, então, voltar a locar os seus imóveis. Está, então, a disponibilização, dos dados cadastrais em uma plataforma digital e um sistema online, para que os imóveis possam, então, de alguma forma, serem submetidos à inspeção por parte dos órgãos aí da administração pública, fora, enfim, muitos outros protocolos, enfim, que foram criados aí para gerar uma paridade. Esses protocolos, então, eles geram ao município algo que o município sempre quis, que é ter o controle do cadastro da grande parte dos imóveis que praticam o aluguel de temporada em Gramado. Nós levantamos essa bandeira, defendemos essa bandeira já algumas semanas atrás, eu e o colega professor Daniel, porque nós estávamos preocupados e fomos procurados por muitas pessoas que alugam
imóveis por temporada, mas também por gestores e proprietários de hotéis. Eu acredito que isso, no futuro, se em comum acordo com as partes, pode ajudar para que o município de Gramado crie padrões para que essa classe trabalhe dentro de vários regramentos que sejam interessantes para ambos, né, para o município e para os locatários, como já relatado antes pela prefeitura, também por gestores de hotéis, por pessoas que trabalham para o aluguel de temporada. Esse é um assunto que já vem há muitos anos e a gente não consegue, nem poder público, nem os envolvidos, né, chegar a uma resolução. Entendemos que um software que, por sua vez, possa fazer o controle e exija um número X de protocolos para que aquele imóvel possa funcionar, sem dúvida, ele é importante, porque isso nunca se teve no município de Gramado. Mas que nós possamos ir além disso e fazer o uso dessa plataforma, mesmo depois do término da pandemia, e nesse caminho, né, que vamos criando aí, né, mais paridade entre os negócios e que nós possamos, então, fazer a utilização dessa plataforma para o bem de todos. Eu acredito que todas as pessoas de bem que querem trabalhar dessa área também precisam sofrer algumas adequações. No meu espaço final, eu vou usar o espaço para falar sobre uma ação que foi realizada nesse final de semana aí pelo Grupo Força Tarefa e alguns voluntários, que foi uma ação aí em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi dia 5 de junho, uma ação aí que contemplou as cidades de Gramado e Canela, com o apoio de ambas as secretarias. Então, no meu espaço final, eu relato um pouquinho sobre essa ação realizada em parceria entre os dois municípios. Obrigado e uma boa noite. Boa noite a todos, então. Reiterar os meus cumprimentos e gostaria de estender minha palavra aos dois colegas, vereador Rafael Ronsoni e também o doutor Ubiratã, que citaram, né, alguns pontos sobre o nepotismo, e Rafael e doutor, a gente não tem problema, com certeza, de assumir os nossos erros. Se tu perguntar para mim, vereador Sartori, eu não concordava nunca com essas escolhas. Eu acredito que todos, independente de qual governo, repudiamos, né, totalmente e qualquer ato de nepotismo, mas também não acho legal a gente vir aqui com acusações, tentar desconstruir totalmente essa gestão, visto que a gente sabe, a gente viveu em Gramado, a gente vive em Gramado, a gente não é de hoje, a gente viu também na gestão do partido de vocês, que fez e também teve casos bem piores e com muito mais quantidades de pessoas também nesse sentido, mas não podemos esconder o sol com a peneira. Tivemos erros, temos que corrigir. Esse governo fez o que tinha que ser feito, que foi realmente tirar essas pessoas. Mas tu sabe, né, vocês foram vereadores, são vereadores, também trabalharam no Poder Executivo, que os vereadores, nessas horas, eles não têm um poder de decisão para realmente tirar ou colocar uma pessoa dentro do Poder Executivo. A gente teve, por muitas vezes, falando, né, e expressando as nossas vontades. Mas nós sabemos, sim, que isso foi uma escolha não positiva, né? Nós temos também, se a gente for começar a levantar situações e dados, inúmeras situações realizadas também pela gestão passada, que foram escândalos, foram investigados por Ministério Público, e nem por isso a gente fica aqui jogando na cara de vocês, dos colegas, sobre as situações que aconteceram no passado. Então, acho que é importante nesse momento, um momento que a gente tem que estar agregado, pensando em situações para melhorar a vida, sejam dos servidores, seja da comunidade em comum. A gente não pode estar se atritando dessas formas, temos que pensar como um todo. As cabeças vão sempre pensar diferentes, mas eu acho que o respeito aqui dentro dessa casa tem que vir acima de tudo. Então, nós não podemos, não temos esse direito de gerar instabilidade aqui dentro dessa casa e, por sua vez, também nas pessoas que nos escutam e numa comunidade que espera muito das ações positivas desses vereadores. Sobre os servidores públicos, a gente sabe, né, que eles têm o direito deles, a intenção, logicamente, de um governo é nunca ir contra, né, mas eu vejo nessas tentativas e observando muitos, que está existindo uma tentativa muito forte de jogar os servidores públicos contra o próprio governo. Então, se pode dar o aumento ou não pode, não vai ser o vereador Renan Sartori que vai dizer se pode, porque realmente tem que ser feito um estudo muito grande perante a isso. Então, a gente vai confiar na palavra
palavra dos gestores, as pessoas que estão lá na linha de frente, que estão lá encontrando as dificuldades que possivelmente vão encontrar nos próximos meses devido a uma diminuição da arrecadação, mas nós não podemos acusar, dizer que não pode, que pode, porque realmente foge um pouco da nossa expertise entender um pouco sobre esses assuntos econômicos e realmente a verdadeira situação que o município está hoje. Eu acredito que também a contratação de um CC, ele não tem... nós não temos que dizer porque contratou um CC pode dar o aumento, né? Se nós formos calcular o número que custa esse CC e o número que vai dar todo o aumento, consideravelmente vai ser um número bem distante. Então, nós temos que pensar como um todo, não em casos isolados, porque tenho certeza que assim nós vamos tomar uma decisão muito mais coesa e em prol de todos, em prol do município e também dos servidores públicos que merecem também esse aumento. Gostaria, então, de finalizar minha fala hoje, relatando um pouco da nossa ação, que foi realizada, então, nesse domingo, onde o Grupo Força Tarefa foi o idealizador dessa ação, visto que dia 5 de junho foi, então, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, o papel de todos, né, nessa ação era despertar as boas práticas nas pessoas, né, e a ação foi chamada de Limpeza das Hortênsias. Então, o Grupo Força Tarefa Serra Gaúcha foi quem motivou esse encontro, se mostrou, então, preocupado com a natureza e também a conscientização dessas pessoas, e se motivaram, então, e organizaram uma limpeza na rodovia Gramado e Canela, também conhecida como RS 235, onde teve o início, então, às 9 horas da manhã, com uma equipe saindo do Belvedere e outra equipe também saindo lá de Canela. A ação se estendeu até umas 16 horas, totalizando aí 5 horas de ação. O Grupo Força Tarefa Serra Gaúcha totalizou um recolhimento de mais de 1,5 toneladas de resíduos. Também agradecer ao Batalhão Rodoviário da Brigada Militar que deu apoio à nossa ação e convidar a todos para que possam estar atentos às redes sociais também da Secretaria do Meio Ambiente para ver todas as ações do meio ambiente nesse